Tivemos ótimos carros aqui no Brasil que infelizmente por determinados motivos não deram certo aqui no Brasil e acabaram, pelo contrário, dando errado. E nesse vídeo aqui vamos conferir e saber por que aconteceu. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Mas o que não pode acontecer é quando você for comprar qualquer carro usado ou seminovo e levar um golpe, porque tá complicado, né, gente? Então, pega a placa do carro que você está comprando e coloque no site ou no aplicativo da empresa Olho no Carro. E também fizemos o cupom especial para você com 15% de desconto. Tá esperando o quê, rapaz? Vai lá no aplicativo ou no site, coloque o cupom Meu Carro, puxe o histórico todo do veículo e faça a sua consulta. Fica a dica, viu? Vamos começar com um sedã médio que eu gosto muito, Renault Fluence. Mas, por causa da própria Renault aqui no Brasil, esse carro não engrenou também. Porque a Renault, meus amigos, naquela época nem tanto, mas no seu passado, né, devido a adaptações e problemas de gerências operacionais, melhorou bastante. Hoje em dia a Renault é bem melhor do que era naquela época, meus amigos. Carro francês, infelizmente, tem um histórico triste aqui no Brasil. Pós-venda, durabilidade, não eram bem regionalizados, mas acredite, o nosso Fluence aqui era um francês japonês, assim digamos, porque o Fluence é um irmão francês do japonês Sentra, meus amigos, compartilhava várias peças. É um carro resistente, com acabamento ótimo, muito bem equipado, confortável, um carro bacana, caras, e acredite, não é salgado de manter. Fica ali bem equilibrado na sua categoria. Lembre-se, um carro médio nunca é barato de manter, pessoal. O seu trunfo hoje em dia é que ele tem um valor de aquisição bem abaixo de Honda Civic e Toyota Corolla. Porém, em grandes cidades é complicado de você achar um inteiro, porque muita gente acaba usando esse carro para transporte individual de aplicativo, e aí fica complicado, né? Mas eu gosto muito desse carro, e se não fosse o histórico da montadora, teria tudo para dar certo. Acabou vendendo pouco, não ficou tanto tempo em linha, e aí foi um fracassinho comercial, ficou mal visto, e muita gente acha uma bomba. Mas é um excelente carro que eu teria inclusives. E agora vamos falar de um hatch médio muito bom que ficou queimado, principalmente por causa da marca e também por causa de um item polêmico que é o Fiat Bravo, meus amigos. Eu, quando vi esse carro circulando aqui no Rio de Janeiro no seu lançamento, eu vi aquela rabetona na minha frente e fiquei pensando, pô, bicho, que carro é esse? Que carro bonito, pô. Afinal, né, eu gosto de rabetas bonitas. Tô falando sério, tá, gente? De carros. Não confundo as coisas, por favor. Eu vi aquela traseira, cara, achei maravilhosa. Eu curto carro médio, hatch médio. Você gosta? Comenta pra nós aí nos comentários. O Fiat Bravo é um carro charmoso. Lembra da Fiat daqueles tempos áureos, que era uma Fiat mais italianizada, assim, digamos. É um carro bacana. Assim, a mecânica era simples, né, gente? Usava um motor 1.8 e-torque. Beleza, que essa motorização não era tão animadora assim, mas era tranquilo de manter, tá? E tinha também o T-Jet, que era mais para entusiastas, né? Era complicado assim de manter, porque vendeu menos, tem menos peças, mas o 1.8 com câmbio manual, recomendo para qualquer um comprar hoje em dia, é show de bola. Porém, o seu câmbio automatizado Dualogic deu muita dor de cabeça para muita gente. Hoje em dia, por incrível que parível, é suave você manter um Dualogic, até financeiramente. Quem diria eu falando isso? Pois é, meus amigos, já ouviram aquele ditado? Em tempo de guerra, urubu é fazão? Pois é, a manutenção de um carro automático convencional é muito mais cara do que de um Dualogic hoje em dia. E quem precisa muito pode ser até um bom negócio. Gente, que doideira, né? Eu falando um negócio desse. Mas é verdade, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, tá? Mas enfim, é um carro que tem um valor abaixo de mercado de um Golf, por exemplo, etc e tal. É confortável, é completo, é excelente, mas não deu certo por causa da Fiat que vacilou, do câmbio Dualogic, vendeu muito pouco e o mercado não vê com bons olhos. Fazer o quê? E agora, meus amigos, tem um sedã médio muito legal que eu já tive, que é o Volkswagen Jetta, o último que tivemos aqui no Brasil com motor 1.4. Não é o Jetta GLI, que ainda é importado para o Brasil. Vamos lá, um carrinho
bacana, porém cresça que parível, Volkswagen com acabamento bem bom, anda bem, é econômico, não é bombástico, claro, tem que cuidar para os donos não sofrerem. Motor turbo com injeção direta, Volkswagen, se vacilar no futuro, pode dar ruim. Gente, que carrinho legal, não é assim tão visado, não chama tanta atenção, ok, parece um Virtus, mas isso daí é característica da marca. Esse carro, gente, não era para ter vindo para o Brasil por causa do Virtus, ou seja, a Volkswagen, para variar, vacilou. Ou não era para ter existido o Virtus, né? Acabou batendo de frente. O consumidor dessa faixa de preço não gosta de pagar caro para ter um produto que pareça mais barato. Simplesmente por isso que esse carro não deu certo comercialmente aqui no Brasil, mas tinha tudo para dar certo porque é excelente, é muito bom, é confortável, é espaçoso, é bem equipado, anda bem, é econômico, tem ótimas qualidades para ser um bom sedã médio. Tanto que vendeu mal, vendeu pouco, a Volkswagen viu que não valia mais a pena importar e o carro saiu de linha precocemente, ficou só de 2018 a 2020 sendo importado. Ou seja, é isso aí, gente. Não tivemos mais os Jettas convencionais aqui no Brasil. Uma pena, viu, Volkswagen? Fazer o quê? E no ritmo dos sedãs médios temos a última geração até então do Kia Cerato, meus amigos, que eu julgo a melhor de todas. Excelente! Pois é, os carros coreanos hoje em dia são muito bons. Mas, sinceramente, eu não sei qual é da Kia aqui no Brasil, né? Poxa, os caras não fazem propaganda, não trabalham marketing. E a situação do Kia Cerato é essa. Hoje em dia o público parece que já não está muito afim de sedã médio. E aí ninguém sabe do Kia Cerato. O público nem sabe que carro é esse, mas é um senhor carro. É lindo, é completo, é robusto, anda bem, claro que não é turbo, né? Cara, um carro sem comentários, eu acho sensacional, mas não vende nada, é um carro que empaca nas vendas, o mercado de usados acaba sentindo, né, gente? O Kia tem esse tchararã, tirando aquelas Sportage mais antigas, né? O mercado dá uma rejeitada nesses carros, então é essa causa que esse novo Cerato, da própria Kia aqui no Brasil, que não deu certo. Porque o carro é sensacional, meus amigos. Tinha tudo para dar certo aqui no Brasil. Já chegou há alguns bons anos aqui. Tem tudo de bom. É bonito, é completo, é charmoso, é tão bom quanto os outros concorrentes. E é isso, não tem nem muito o que falar, gente. Kia Cerato de última geração tinha tudo para dar certo, mas flopou. Desabou nas vendas. Tem gente que nem sabe que esse carro existe. E agora, para sair da seara dos carros médios, eu vou falar com vocês de um carrinho popular que não deu certo aqui no Brasil. Um carrinho muito bom que flopou nas vendas, isso mesmo, que é o Volkswagen Up. Sim, ele era um carrinho popular que não tinha um preço popular. Poderia ter dado certo, muito certo, mas devido ali ao seu preço alto e uma péssima visão da Volkswagen, um posicionamento ruim e a precificação bizarra, ele não deu certo como deveria, meus amigos. O Volkswagen Up também nunca foi barato de ser construído como o próprio Gol e outros carros da sua categoria aqui no Brasil. Por isso que ele não deu certo. Fora também um olho grande da Volkswagen, bicho. O Up, apesar de ser um carro simples, ele é muito bem construído no quesito estrutura. Tanto que ele é um carro bem seguro contra impactos. E isso, claro, que também eleva o custo de produção do carro. Porém, nada justifica ele ter custado mais caro que o próprio Polo, que era também muito bem construído. Em algumas versões, o Up já custou mais caro que o Polo. E eu falo do próprio Up aspirado, não estou falando nem do turbo, não. Pois é, meus amigos, o Up vendeu assim, na categoria dele, vendeu mal. Vendeu mal. Poderia ter dado certo aqui no Brasil, mas deu errado. Tanto que a Volkswagen tirou ele de linha, sem uma outra geração nova, entendido? O carrinho é resistente, porém cresça que parível, não é caro de manter, claro que não é baratíssimo, mas não é caro de manter, eu considero até barato, mas não é baratíssimo, como um Fiat Mobi, por exemplo, ok? É um carrinho muito econômico, até a versão aspirada MPI anda bem, é surpreendentemente bizarro aquele carrinho, tô falando do aspirado.
O upzinho turbo, então, nem se fala, um foguetinho aquele carro, é sinistro. Porém, é muito simples por dentro, o espaço interno não é legal, porque é um carro urbano, enfim, gente. Poderia ter dado certo se custasse menos. Aí teria uma aceitação diferenciada, por quê? Pagando menos, a gente aceita quase tudo, não é verdade? Então, Volkswagen Up não deu certo, mas poderia ter dado, né? E o último Ford Focus, meus amigos, a melhor geração de um dos carros mais vendidos no mundo, inclusive nos Estados Unidos deu treta. Sabe por quê, né? O câmbio automatizado de dupla embreagem, mais conhecido como Power Shift, Power Shift. Caras, esse câmbio é legal até dar defeito. É uma delícia de você guiar. Dirige um carro com esse câmbio aí, cara, ó. Trocas rápidas, confortáveis, você nem sente. Parece um câmbio automático de verdade, muito bom. Mas tem seu defeito de projeto, que dá pau e é caro de arrumar. Ai, Vinícius, mas a garantia de 10 anos que a Ford dá, tomara que a concessionária cubra, porque nem todas cobrem, tá? A imprensa já fez matéria sobre isso, eu já noticiei isso no canal, é complicado, viu? E justamente por causa disso que o mercado odeia esse carro. Então, é difícil, meus amigos, mas o carro poderia ter dado certo no Brasil e não deu, cara. Nos Estados Unidos também, esse carro é bombástico, ninguém quer esse carro, né? É uma pena porque esse carro é excelente, tem um acabamento bom, espaço bom, é bem equipado, é confortável, é robusto, tirando o câmbio. É uma pena. As versões manuais são excelentes, tá? Essas aí pode comprar de zóio fechado, eu gosto muito. Mas é isso, gente. Ford Focus de última geração, sedã ou hatch, tinha tudo para dar certo, mas deu ruim para ele. Fazer o quê? Agora eu vou falar para você uma coisa. Sabe aquele carro que ficou mais tempo do que devia no forno? Olha a piada de tiozão do churrasco. Kia Soul, o carro que assou. Toda vez que eu falo desse carro, eu tenho que fazer essa piada, né? Fazer o quê? O Kia Soul é um carrinho com visual exótico, quase que erótico. Eu sei que é uma coisa de gosto. Eu não acho esse carro muito bonito, não. Tem gente que acha, mas é um carro muito bom. É um carro barato de manter, um carro robusto. Mas é um carro que tem um consumo realmente muito elevado, porque ele é grande. Ele é um hatch médio, não é minivan, não é SUV, apesar de parecer um pouco misto, né? Um hatch com SUV, enfim. Com motor 1.6 de HB20, meus amigos. Por isso que ele tem um consumo alto. As versões automáticas, então, bebem um pouquinho. Mas, enfim, é um carro muito bom. É um carro bacana, que não esquenta a cabeça de ninguém. Espaçoso, confortável, bem equipado. Tem aí 2 gerações aqui no Brasil. Esse carro tinha tudo para dar certo. Se não fosse aqui no Brasil, né? Que não divulgava esse carro. Encontrar algumas peças não era muito fácil. Aí você já viu, o mercado não enxerga isso com bons olhos e o consumo também para o brasileiro fica difícil. Então esses são os motivos pelos quais eu acredito que esse carro tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. E quando esse carro recebeu a segunda geração, aquele visual um pouco espalhafatoso espantou os brasileiros. Nos Estados Unidos ele deu certo, que o americano curtiu, mas o brasileiro não gostou não, e a Kia não fez propaganda, mesma coisa do Cerato. Mas ao contrário do Cerato, que é bonitão, ao meu ver o brasileiro quando vê gosta, o Kia Soul o pessoal torce o nariz, né? Mas é um ótimo carro, a segunda geração é bem melhor que a primeira, né? Mas também não deu certo, né, gente? Aí fica difícil, né, Kia? Fechando a maldição da Fiat com carro médio, quem que você acha que é, hein? Fiat Linea, meus amigos, eu sempre falo desse carro aqui no canal, mas estão com saudade, né? Tem um tempinho que eu não falo nele. Cara, o Fiat Linea é um ótimo carro, mas é ruim de revenda, viu, cara? Tem tempos ruins aí que a gente passou, enfim. Porém, os manuais 1.8 inteiros tinha saída no mercado, cara. O Fiat Linea, cara, era um carro que tinha tudo para dar muito certo aqui no Brasil, se não fosse a Fiat fazendo cagada. Por que a Fiat vacilou? A Fiat pegou lá na gringa, que esse carro existia lá fora, viu? Tudo bem que o nacional era uma gambiarra, né, de plataformas, enfim, mas o Fiat Linea já existia lá fora. O Fiat Linea, caras, era um sedã médio, claro, mas ele era um Punto espichado, e o Punto era um compacto premium, ele não era um hatch médio. E aqui no Brasil a gente tinha vários sedãs médios, como o Honda Civic, Toyota Corolla, o próprio Ford Focus. A gente tinha o nosso Vectra C, que era o Astrão, mas o Vectra Astrão ele batia de frente assim, porte. Mesmo sendo baseado no Astra de lá, ele era mais parrudinho, entendeu?
E esse ponto sedã, vamos dizer, que é o Linea, né? Ele era um pouco estreito, porém ele é comprido, ok. E aí, né, o pessoal que ia comprar um sedã médio começou a perceber, pô, o Linea é muito caro. O acabamento do Fiat Linea não era ruim, mas era inferior ao de um Toyota Corolla. Era duro, era rígido, mas era tipo um plástico vinílico, sabe? Liso, bacana. E aí não tinha versão automática. O Vectra tinha versão automática. O Focus tinha, não era Power Shift ainda. O Corolla tinha, o Civic tinha, mas o Linea não tinha. E aí colocaram o câmbio Dualogic, automatizado de embreagem simples, que é complicado, não é confortável aquele câmbio, tá, gente? Não adianta. Aí, cara, o consumidor de sedã médio começou a fugir disso aí. E os que tinham reclamavam. Aí a aceitação desses carros começou a cair, as vendas caíram, o carro flopou no mercado e o que tinha que dar certo começou a dar errado. Então a cagada mesmo foi da Fiat. Esse carro tinha tudo para dar certo se fosse automático de verdade. Ah, e tem outro fator também. Ele chegou com o motor 1.9, ficou só um ano em linha com esse motor e já chegou 1.8 e-torque. Quem comprou esse carro ainda com um ano ficou pé da vida, porque só tem esse carro com esse motor 1.9, mais nenhum. Imagina o medo, pô, só o meu carro com esse motor, cara, e aí, como é que faz? Será que vai ter peça? Pois é, gente, a Fiat vacilou muito com o Fiat Linea, mas ele tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, deu errado. Fazer o quê? E para fechar a nossa lista aqui do vídeo de hoje, um carro polêmico, como diz o meu grande amigo Lucas Torres do canal Carro Chefe. Tamo junto? Hyundai Veloster. O carro é polêmico demais, gente, tanto que só tivemos um único Veloster aqui no Brasil. Ele ia chegar com motor aspirado, não era turbo, tá? De 140 cavalinhos com injeção direta. Mas isso foi na peça publicitária. Um monte de gente pagou antecipadamente, pagaram até ágio para reservar o carro. E quando o carro chegou com motor de 128 cavalos, 1.6 com injeção normal, multiponto, MPI, pois é o mesmo que tinha na época no Kia Soul, que falei para vocês. Aí, meus amigos, foi uma decepção total, porque ele com motor de 140 cavalos, parecido que tinha fora do Brasil, esse carro era importado, tá? Ele teria um desempenho mais divertido. Claro que não, esportivão. Aí, rapaz, esse carro aí levava pau de Marajó aspirada, mas o ronquinho de esportivo ele tinha. Quem lembra aí do jornalista falando isso, que virou até meme por aí, né, gente? Mas, polêmicas à parte, o Veloster é um ótimo carro urbano, longe de ser esportivo, porque ele é automático, não casava bem o câmbio. Para andar na cidade, cara, o carro desfila bonito, anda liso, confortável, acabamento bom, equipadinho, exótico, coisa de gosto, eu acho bonito, tá? Carro bom. Se ele fosse lançado como prometido, tinha tudo para dar certo, mas não deu certo, foi uma vergonha. Teve gente que processou aí a Caoa, que importou esse carro pela Hyundai, e aí o carro foi desmoralizado, tinha-se planos futuros para trazer as outras gerações do carro, né, gente? E aí já era. Repito, tinha tudo para dar certo, mas não deu. E o carro é legal, mas esportivo, né, gente? Pô, aí não dá, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta pra gente aí se você conhece mais algum carro que tinha tudo para dar certo aqui no Brasil e não deu. Larga o aço aí nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga a gente também nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito aqui no canal também. Clica no sininho das notificações, confira os outros vídeos, conheça o meu canal de games antigos e tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!